Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, eu peço desculpas por em algum momento eu estiver espirrando, tossindo aí, durante esse momento da palavra, que eu mudou o tempo, parece que agora eu gripei, infelizmente. É difícil eu gripar, mas é isso aí. E nós chegamos no final de mais um ano, graças a Deus. Nós estamos, na verdade, no final do ano de 2025. E sempre esses momentos, eles nos fazem refletir muito sobre tudo que aconteceu. A gente nos leva para um momento de retrospectiva. E o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso. A gente sempre enfoca muito sobre o quanto o Senhor nos abençoou, quanto o Senhor fez por nós, quanto o Senhor foi maravilhoso conosco, quantas bênçãos o Senhor nos deu. E hoje eu queria convidar os irmãos para que pudessem abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, no capítulo 12, dos versículos 1 a 3. Naquele momento em que o Senhor fala com Abraão. Vamos lá? Gênesis 12, versículo 1 a 3. Diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, esse texto me levou à reflexão, como eu estava falando, a refletir sobre todas essas bênçãos com o qual o Senhor depositou na minha vida, como um servo de Deus, mas também como igreja, como profissional, em todos os aspectos da minha vida, como eu sei que na vida dos irmãos também foi. Quantos motivos nós temos para agradecer ao Senhor por cada bênção, por cada livramento? É muita coisa. Mas o enfoque hoje eu não queria dar simplesmente para a bênção. Porque sempre nós levamos por um lado de que nós pedimos para o Senhor nos abençoar. Nós pedimos ao Senhor durante o ano para que o Senhor nos abençoasse com um carro novo, com uma aprovação numa prova, que o Senhor nos abençoasse financeiramente, diversas coisas. São diversas coisas. Mas o Senhor me levou a refletir sobre algo que é muito importante. E que ele fala para Abraão, que é o título dessa mensagem hoje. Sê tu uma bênção. Nós às vezes focamos muito na bênção, mas o propósito do Senhor é que nós sejamos um canal de bênção também. O Senhor, Ele quer depositar uma bênção, o que o Senhor quer fazer em nossas vidas, para que nós sejamos um instrumento. E é verdade que, às vezes, quando a gente deseja feliz aniversário, eu mesmo falo, derrame uma chuva de bênçãos sobre a sua vida, meu querido irmão. E o Senhor quer mostrar que essa chuva de bênçãos é para que a vida do irmão seja um canal e não um reservatório de bênçãos. É o que o Senhor quer para as nossas vidas e o que o Senhor falou comigo hoje. Vamos orar só mais um momento. A pastora já orou, o pastor Roberto também já orou ali quando eu estava vindo, mas vamos ter mais um momento de oração nesse culto de oração. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, Pai maravilhoso e poderoso, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Deus maravilhoso. Porque mesmo não merecendo nada, o Senhor nos amou primeiro, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por todas as bênçãos com que o Senhor tem depositado na minha vida, na vida dos meus irmãos e na vida como um coletivo, como igreja, Jesus. Mas da forma que o Senhor, ó Deus, falou conosco, ó Deus, que sejamos assim, ó Deus, e o Senhor fale conosco para que sejamos uma bênção, Senhor. Ó Pai, que eu seja o teu instrumento agora, ó Pai, e não venha de mim, ó Deus, do meu coração ou da minha mente, mas que venha dos céus. Que eu seja simplesmente, Senhor, um canal, ó Deus, para a igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então nós temos Abraão sendo chamado pelo Senhor, que é muito enfatizado. A gente já vê em várias pregações, em vários devocionais, esse chamado para que o Senhor o Senhor teve com Abraão, para que ele seria uma promessa, na verdade, uma promessa que ele seria o pai de nações, que seria dele, a partir dele, haveria uma nação, de que ele seria uma bênção. E é justamente sobre isso que a gente precisa refletir. Tantas bênçãos que nós recebemos durante o nosso ano, durante a nossa vida. Mas será que essas bênçãos nós estamos utilizando para abençoar outras pessoas? Nós precisamos relembrar que o Senhor, Ele dá esse comando. Uma promessa, na verdade, de que Abraão seria abençoado. Mas Ele também dá um comando de que sê tu uma bênção. E nós precisamos refletir, olhar para esse contexto como servo do Senhor, como cristãos.
Porque a cultura de hoje é pedir, não é verdade? Isso não está errado. Não está errado. Mas isso não pode ficar só no pedir. Não pode ficar só em pedir bênçãos para a nossa casa, para o nosso ministério, trabalho, para alguns para o casamento. Mas o Senhor quer que quando nós recebamos algo, nós possamos dispor o nosso coração para usar aquilo em favor de outras pessoas. E é comum que muitos recebem algo, mas poucos se dispõem a realmente ser e entregar para os outros o que Deus espera deles. E essa bênção, esse chamado de Abraão, é interessante mostrar que o chamado de Abraão não para ser uma bênção na vida de outras pessoas, para uma nação, para uma geração, para uma história. O chamado para ser bênção não tem tempo. Quando nós vemos a palavra do Senhor, nós entendemos no versículo 4, que nós não lembramos, mas fala que Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Isso significa para nós, irmãos, que não é tarde. Ser bênção na vida dos outros não tem tempo. O tempo é agora. Se nós estamos aqui vivos hoje, nós estamos aqui na igreja hoje, é o tempo oportuno com que o Senhor nos chamou para ser bênção na vida dos nossos irmãos, para ser bênção na nossa casa, para ser bênção na escola, em qualquer lugar onde estivermos. A gente não tem que pensar, aquele momento vai ser favorável. Quando eu estiver tranquilo ali, quando eu tiver mais dinheiro, aquele tempo vai ser favorável. Ou, nossa, eu estou tão cansado, eu não tenho idade, ou eu sou novo demais. Não! O tempo é agora. O tempo é agora. Esse é o momento. Se você está vivo, como eu disse, esse é o tempo de Deus para a sua vida, para que você seja bênção na vida dos outros. E o chamado para ser bênção não tem lugar também. Ele foi chamado para ser bênção, mas o Senhor não falou onde ele seria bênção. O Senhor o levou por vários lugares nessa terra. E por onde ele passou, por onde Abraão passou, ele foi uma bênção. Por onde ele passou, ele abençoou outras pessoas. Não é necessário um cenário perfeito para que aquilo com que o Senhor nos deu, aquilo com que o Senhor nos presenteou, nós utilizamos para a honra e glória dele, para abençoar a vida de outra pessoa. Não existe essa questão de um lugar certo, não é só na igreja. Pelo contrário, é também lá fora. É fora dessas quatro paredes com que o Senhor nos chama. O Senhor, ele quer, ou melhor, a bênção, o ser bênção na vida de outras pessoas começa justamente onde o Senhor nos plantou agora. Onde você está inserido, se no seu contexto de escola, de faculdade, de trabalho, aquele é o lugar com que o Senhor espera que você abençoe outras pessoas. E quando eu digo abençoar, irmão, não é necessariamente dar algo material. Ser bênção também significa ser um apoio para muitas pessoas, ser um consolo, uma palavra de conselho. Ser bênção não é necessariamente ter, mas ser, que nós veremos posteriormente. E é por isso, meus irmãos, que eu gostaria de destacar 4 verdades que nós descobrimos no chamado de Deus para Abraão para sermos uma bênção. Quando Deus ele ordena para Abraão, nossa, está até difícil, ser tu uma bênção, eu queria destacar 4 verdades que podem moldar a nossa vida para nós sermos bênção na vida de outros. E também trazer a reflexão para que, se isso não está acontecendo, o Senhor possa trazer uma mudança, uma renovação. Em primeiro lugar, o primeiro ponto, quando o Senhor diz, ser tu uma bênção, o Senhor está dando uma ordem de ser e não apenas ter. Em outras versões, aquele versículo também diz, será uma bênção, ou seja uma bênção. Mas tudo isso mostra que não é apenas o ter, não é apenas o possuir bênçãos, mas ser uma bênção. Diz a palavra do Senhor, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, sê tu uma bênção. E o que isso significa para nós, meus irmãos? No reino de Deus, a identidade, a nossa identidade, ela vem antes da posse, do ter. É engraçado que o mundo de hoje, ele é o contrário do que a palavra de Deus fala. Porque hoje o mundo é estabelecido pela quantidade de likes, pela quantidade de seguidores. O sistema mundano te diz quem você é a partir do que você tem, a partir das suas posses, dos seus bens.
Mas para nós, no reino do Senhor, a nossa identidade, ela vem antes. E a nossa identidade, ela está em Cristo Jesus. Nós somos cristãos. Cristãos significa pequenos cristos. A palavra do Senhor nos diz, em João 1:12, mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. E Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo isso simboliza que a nossa identidade, quem nós somos, está atrelado a Jesus, a quem Jesus é. Nós não éramos nada antes dele, mas agora nós somos filhos de Deus por ele. E é importante entender isso, por quê? Muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para algumas bênçãos. Essa é a verdade. Muitas das vezes nós pedimos para o Senhor algo, nós pedimos um carro sem ter a carteira de motorista, pode ser um ato de fé também, pode ser. Mas o Senhor, o que eu estou tentando explicar é que às vezes nós não estamos preparados para algumas bênçãos. Não tem como eu colocar uma empresa na mão de uma criança. E o fato de descobrirmos a nossa identidade tem a ver com maturidade. Nós reconhecermos a nossa identidade em Jesus revela a maturidade com que temos nele. Perceba, por exemplo, como na vida de José. Ele passou por uma trajetória muito sofrida. Mas em todo momento o Senhor estava preparando nele uma identidade de servo, uma identidade de líder, uma identidade de governante, seja dentro da casa de Potifar, seja no presídio. Mas o Senhor estava o preparando, colocando e estabelecendo dele uma identidade. Nós precisamos abraçar os processos com que o Senhor está nos proporcionando, um processo de conhecer e entender quem nós somos em Jesus. Para que quando essa bênção vier, para que quando nós recebermos algo de Deus, um presente do Senhor, entendendo que o Senhor fez isso para nós e através de nós abençoarmos outras pessoas. E outro ponto é que o Senhor está mais interessado em nosso caráter do que em resultados, em performance. Mateus 6:33 é muito claro em falar que buscai primeiro o reino de Deus. E todas essas outras coisas serão acrescentadas. É muito interessante que a gente sempre fica focado em resultados, em ter, em pedir. Mas o fato é que quando o Senhor nos abençoa, Ele quer ensinar-nos. Quando nós esperamos nele, quando nós pedimos algo, não tem a ver com o que Ele faz simplesmente para que mude Ele, não, mas que muda o nosso coração. O Senhor não está preocupado com performance. Ele quer trabalhar primeiro dentro de nós, como eu disse, para que primeiro a gente é trabalhado e reconheça a identidade que nós temos em Jesus, para depois reconhecermos que essa bênção é para usufruto de outras pessoas. É preciso entender que é de dentro para fora esse processo. Esse processo de ser e não apenas possuir. Deus, Ele quer trabalhar o nosso caráter, Ele quer trabalhar aquilo que nós somos, porque é isso que vai refletir externamente. E é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer ensinar que a ordem é ser e não apenas ter. Em segundo lugar, ser uma bênção na vida de alguém implica em amar. Não tem como eu ser uma bênção na vida de outra pessoa, no meu próximo, se eu não amo, se eu não tenho amor. E esse amor é um mandamento primordial que Jesus nos deu. Amai o teu Deus sobre todas as coisas. E amai ao teu próximo como a ti mesmo. É base o amor para as nossas vidas. E sem esse amor, a gente pode até ter uma performance de ser alguém que abençoa outros, que é uma bênção na vida de alguém. Mas sem um amor verdadeiro, isso não tem frutos. Isso não tem frutos. E é por isso que essa bênção de ser, ou melhor, ser abençoador implica em amar, primeiro, como eu disse, em um lado vertical ao Senhor, Deus, sobre todas as coisas. Diz o versículo 37 de Mateus, vou pegar aqui, Mateus 37.
Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. É preciso, então, conectar ao Senhor, é preciso amá-lo com todas as nossas forças. É amar Ele, que é digno de todas as coisas. Amarás, Deuteronômio 6:5 diz, amarás o teu Deus. E esse amor, ele se evidencia de várias formas, como na obediência. João 14:15 diz, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. É na obediência que esse amor se demonstra ao Senhor. É quando nós decidimos. Porque, irmãos, amor, eu vou te falar, e como é muito claro, amor não é simplesmente um sentimento, mas é uma decisão. É uma decisão que nós tomamos quando o nosso coração não quer, quando os nossos desejos não querem. É igual quando, por exemplo, para aqueles que têm um cônjuge, quando passa raiva com o seu cônjuge, ou para os pais que passam raiva com seus pais, ou os filhos com seus pais, às vezes você fica frustrado com alguém, mas você decidiu amá-lo. Você decidiu amá-lo. E é por isso que permanece. E é justamente esse o ponto. O amor. O amor, uma decisão. E esse amor também, ele vem por um relacionamento. Nós fomos criados para para nós nos relacionarmos com o Senhor. Sem relacionamento, como nós teremos amor? É conhecendo o Senhor que cada vez mais o nosso coração fica apaixonado por Deus. Fica mais apaixonado por Cristo. Sem esse relacionamento diário, nós só o conhecemos por ouvir falar e não por experiências práticas, por experiências próprias. Esse amor é cada vez maior, aumentado com o relacionamento. E eu digo, o amor em nós, porque Deus, ele é amor. E isso é imutável nele. Ele é amor, pura e simplesmente. Somos nós que somos transformados e que cada vez mais que conhecemos ele, nós somos transformados em amor, porque conhecemos e entendemos quem é o Senhor. E esse é o sentido vertical. O amor vertical, amarás o teu Deus. Sem esse amor, nós não conseguiremos ser bênçãos na vida de outras pessoas. E também amar o próximo. Se amar a Deus é a nossa raiz, é a nossa base, é o princípio de tudo, amar o próximo é o fruto dessa raiz. Nós não conseguimos amar a Deus e odiar o nosso próprio. O nosso próximo, pelo próprio. Essa é a essência de ser uma bênção na vida de outra pessoa. É amar o próximo verdadeiramente. Porque esse amor pelo próximo tira o egoísmo que muitas vezes há dentro do nosso coração. Sabe? Eu não sei o que o Senhor tem te abençoado. Eu não sei o que o Senhor tem colocado na vida dos irmãos. Mas eu sei que isso com que o Senhor colocou na sua vida, o que o Senhor deu, seja bens materiais, seja um dom, seja até uma personalidade. Às vezes a gente quer reter para nós, a gente quer reter pura e simplesmente por egoísmo, ou até mesmo porque a gente é reconhecido por aquilo. Mas o amor verdadeiro, ele tira todo o egoísmo. Ele nos faz sensíveis às dores das outras pessoas, dos nossos irmãos. Nos faz servir, nos faz consolar, nos faz ensinar, às vezes até visitar um irmão que não veio para o culto hoje. Nos faz ajudar. Esse amor pelo próximo nos faz ter uma fé ativa. Uma fé prática. Uma fé que faz com que nós ajudemos os nossos irmãos a carregar as cargas, como diz Gálatas 6. Levai as cargas uns dos outros. É orar por alguém, é ouvir alguém, é aconselhar, é até ajudar financeiramente, é encorajar. Esse amor, ele tem que ser prático. Esse amor ao próximo. Amém, é verdade, Lucas. É desse jeito que nós seremos uma bênção na vida de outra pessoa. É amando o nosso Deus e reconhecendo quem Ele é. E amando o nosso próximo. Amando verdadeiramente. E nós sabemos que o Brasil, ele vive uma realidade muito dura. Uma realidade de desigualdade. É muita pressão. Mas é esse amor verdadeiro. Porque a palavra diz, porque o Senhor nos amou primeiro. E é a partir desse amor que nós temos com o nosso irmão que eles também vão nos amar. É um ciclo. E num país tão desigual, é o amor que pode transformar essa desigualdade. Em um mundo, um sistema mundano, que leva jovens, que leva pessoas a tirarem a sua própria vida, é o amor que traz essa vida, que traz essa transformação. É esse amor. E em terceiro lugar, agora nós passamos por um aspecto mais prático.
a partir desse texto? Porque a gente falou sobre algumas bases, mas como é, a partir desse texto, algumas lições de Abraão, como é ser uma bênção, de verdade? Como é? O que é preciso para isso? Em primeiro lugar, eu digo que é sair da zona de conforto. Estar aqui sentado nesse banco confortável é maravilhoso, que bom. Mas você ser bênção na vida de outras pessoas, é necessário você sair da sua zona de conforto. Deus fez um chamado para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Era necessário que ele passasse por algumas adversidades, passasse por desconfortos. Porque ficar parado, meu irmão, é muito tranquilo, é muito fácil. Mas o Senhor quer nos levar a uma zona além. O Senhor quer nos tirar desse conforto, desse sofá. Para sermos bênção lá nas periferias. Para sermos bênçãos nas pessoas que mais precisam. Ou daquelas que aparentemente não precisam de nada. Mas no interior precisam de uma palavra de amor. É necessário sair dessa zona de conforto, às vezes da timidez. Que nós temos de conversar com quem a gente não tem contato nenhum. É necessário sair da zona de conforto. E qual é a zona de conforto que nós temos hoje? O Senhor está perguntando, qual é? Qual é o lugar que tem me tirado desse propósito, de ser uma bênção na vida de outra pessoa? Qual é a zona de conforto que tem me estagnado? E, em segundo lugar, como ser uma bênção? É deixar Deus governar as nossas vidas. Lembra da nossa identidade? Nós reconhecemos quem nós somos em Jesus. Na nossa identidade, nós também amamos ao Senhor por quem Ele é. Amamos de todo o nosso coração. Mas para isso é necessário um aspecto ainda mais prático, que é deixar o Senhor governar todas as áreas das nossas vidas. Nós tomamos muito as rédeas, é difícil, muito complicado. É muito difícil confiar. É muito difícil você não ter controle da situação. Mas o Senhor quer governar a sua vida. O Senhor quer ser o centro dela. Abraão, ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele sabia quem estava guiando ele. E saber quem está nos guiando nos traz esse conforto. Salmos 32, versículo 8 diz: eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. É o que o Senhor espera de nós. Que Ele governe as nossas vidas. E que muitas vezes essa falta de confiança, essa falta de esperança no Senhor pode evidenciar um traço um pouco ruim. Na verdade, muito ruim. Porque quando nós falamos que o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, e nós não confiamos nele, é porque nós estamos só falando da boca para fora. Nós não estamos confiando e reconhecendo quem Ele é de verdade. Mas o Senhor, Ele quer governar os nossos pensamentos, Ele quer governar todo o nosso coração. Ele quer ser o centro. E a partir desse governo que o Senhor estabelece nas nossas vidas, é que seremos uma bênção verdadeira na vida de outras pessoas. E também, uma aplicação prática para como ser uma bênção é obedecer ao Senhor com fé, obedecer ao Senhor com amor. Gênesis fala que Deus abençoou Abraão pela obediência, ele foi obediente. Como eu disse, João 15, 14 fala que aqueles que amam o Senhor, é aqueles que guardam os seus mandamentos. E essa obediência com que o Senhor quer para as nossas vidas. Confiar e obedecer mesmo com que outras coisas, com que o mundo, com que o futuro pareça obscuro. Confiar em Deus e obedecer mesmo quando as outras coisas falam o contrário. E assim seremos bênção na vida de outras pessoas. É obedecer irrestritamente. Não pela metade, mas completamente, integralmente ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. E essa obediência, ela gera frutos. Abraão obedeceu. E ele abençoou milhares de pessoas, gerações e uma história. E o símbolo da sua obediência foi supremo, nem sei se a palavra existe, supremamente, eu acho que nem existe, mas o resultado da sua obediência foi numa bênção suprema para as nossas vidas, que é Jesus. Que é o Senhor Jesus para nós. E o resultado da nossa obediência pode ser transformar vidas, mesmo quando a gente nem perceba. Podemos transformar vidas quando nós obedecemos. E essa obediência ela tem que ser com fé, confiança e com amor, reconhecendo quem o Senhor é. E por fim,
Eu digo, último ponto, é que quem é uma bênção na vida de outras pessoas também é ricamente abençoado. Isso não deve ser o motivo, eu digo, meus irmãos, não deve ser o motivo. Nós não devemos fazer as coisas pensando numa retribuição. Nós devemos fazer, como eu disse, com amor ao Senhor e com amor ao próximo. Mas as coisas funcionam como consequências, resultados. E o Senhor, Ele não esquece daquilo que a gente fez, das nossas ações, das nossas atitudes com outras pessoas. O Senhor fala lá no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem. E isso é um ciclo, meus irmãos. Nós abençoamos outros irmãos e esses irmãos nos abençoam também. É um ciclo de amor. O Senhor, Ele não esquece daqueles que são bênção na vida de outras pessoas. E o Senhor nos convida para isso. O Senhor nos convida porque essa é a verdade que Ele tem. É o princípio da semeadura. Nós plantamos bênção na vida de outras pessoas e essas bênçãos também são retribuídas a nós. Nós colhemos as bênçãos do Senhor. E isso também nos coloca numa rota, no propósito. Esse é o chamado para nós. Sê tu uma bênção, Abraão. Sê tu uma bênção, Igreja Luz Central Vida. Porque esse é um chamado do Senhor para nós. Como eu disse, não apenas uma represa de bênçãos, mas um canal de bênçãos. Na cidade de Padre Bernardo, no Brasil, no mundo, pelos 4 cantos desse mundo. E essa é a verdade com que o Senhor quer estabelecer em nossas vidas. É isso que o Senhor quer. Ele nos mostra que, antes de ter, é importante ser. É importante que nós reconheçamos o amor, amamos, nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos ter aplicações práticas de sermos bênção. Nós precisamos sair da zona de conforto. E tudo isso também reflete em resultados. E nós também seremos abençoados com uma atitude assim. E para as nossas considerações finais, esse Lucas é uma bênção. Para as nossas considerações finais, eu queria destacar que Deus te chamou para ser uma bênção. Não importa a sua idade, o lugar onde você está ou a fase em que você se encontra. Quando Ele te chama, Ele mesmo te capacita para abençoar outros, para transformar outras vidas e te envia para isso. E quando nós entendemos que o que recebemos não é para reter, mas para liberar, começamos a viver o extraordinário de Deus. Porque cada bênção que chega até nós se transforma em vida através de nós. Essa é a verdade com que o Senhor tem para as nossas vidas. Que sejamos um canal de bênção para outras pessoas. Que nós não retemos. Se olharmos essa retrospectiva de 2025, que olhemos tudo com que o Senhor nos abençoou, mas que olhemos as pessoas com que nós abençoamos e tomemos uma atitude para que em 2026 utilizemos aquilo com que o Senhor nos deu para abençoar outras vidas. Amém?